Olá, hoje trago um vídeo do Gomes Ferreira muito interessante que nos fala das últimas nomeações do governo corruptas, onde são escolhidos para fiscalizar pessoas amigas e familiares dos próprios políticos. Fala-nos ainda da última lei aprovada pelo PS e PSD contra o enriquecimento ilícito, que é uma vergonha, pois protege o corrupto com uma forma de conseguir escapar à lei. No final, ouçam o Manuel Soares, presidente da Associação Sindical de Juízes Portugueses, que fala de uma coisa muito importante e que eu tenho falado sempre, que é a importância do voto no combate à corrupção e no travão aos corruptos. Temos que perceber, e isto é o mais importante de toda a democracia, que toda a responsabilidade da corrupção está na mão do eleitor. E que se nós vivemos num país corrupto é porque ainda não perceberam isto e ainda não souberam aplicar o voto como arma de punição para travar os corruptos. A percepção pública da corrupção está colada à imagem dos membros do governo e dos deputados e também dos administradores das grandes empresas e dos banqueiros. É a conclusão grave do Barómetro Internacional da Corrupção, divulgado esta semana pela Transparência Internacional, que o ex-presidente do Tribunal Constitucional, Costa Andrade, acusou a atual Procuradora-Geral da República de querer controlar os processos de crime de forma encoberta. Costa Andrade vai mais longe e acusa o poder político de ter um currículo pouco recomendável na área da justiça, nomeadamente por ter afastado a anterior procuradora, Joana Marques Vidal, e o anterior presidente do Tribunal de Contas. Pode valer, em princípio, como carta de alforria do corrupto. Sob a bandeira da luta contra a corrupção, estas propostas, se forem convertidas em lei, valerão como um bunker a que os corruptos podem tranquilamente acolher-se, que nesta matéria exibe um currículo pouco recomendável, que, coberto de sofísticas e não convincentes justificações, afasta da Procuradoria-Geral da República ou do Tribunal de Contas pessoas reconhecidamente competentes e idóneas, de pretender intervir ativamente no processo criminal, escondendo depois a mão e apagando as pegadas dos seus passos, agindo como um agente encoberto inteiramente à revelia da Constituição e da lei, como é próprio de um processo inquisitório. Há um aspecto sensível, que é aquele aspecto pelo qual a lei atual é totalmente ineficaz, que as propostas do Partido Socialista e do Partido Social Democrata coincidem. Estranhamente, é no facto de ser exigido uma notificação para poder haver responsabilidade criminal. Quer dizer, eu sou juiz, vendo uma sentença, recebo 1 milhão de euros escondido, oculto o dinheiro não sei aonde, e estão à espera que o Conselho Superior da Magistratura vá notificar-me para apresentar o dinheiro que não sabe que existe e que eu recebi. E só há crime se eu for notificado. É evidente que isto não haverá nunca crime. Portanto, isso é o alçapão que o Centrão já está a pôr na lei? Isto é o alçapão que a lei tem e que estas duas propostas mantêm. E eu espero que a discussão no Parlamento, para a saúde da nossa democracia e para esses 80% não passarem para 100%, que os partidos percebam que, para mexer na lei, não vale a pena aumentar a pena, mas manter as condições que tornam a aplicação da pena impossível. Porque isso é fingir que se trabalha e que se faz alguma coisa e não se faz nada. Então tinha que ser nomeações para os postos de fiscalização que deveriam ser independentes. Não é só a questão de Pedro Adão e Silva para comissário de executivo dos 50 anos de 25 de Abril, portanto uma pessoa que sempre politicamente se mostrou próximo do governo, do Partido Socialista. O ex-chefe de gabinete de Pedro Nuno Santos, agora sob investigação judicial, nomeado recentemente pelo próprio Pedro Nuno Santos para presidente dos portadores de eleições. Afastamento de Joana Marques Vidal, nomeação de Lucília Gago para a Procuradoria e pouco depois esta iniciativa de alterar esta intervenção nos processos. A própria nomeação de Mário Centeno para governador do Banco de Portugal, quando se sabe que ele próprio foi responsável pela estabilidade financeira como Ministro das Finanças e que decidiu em relação a vários bancos e que agora está lá como supervisor. A nomeação ou mudança do Presidente do Tribunal de Contas para uma figura que tinha ajudado o próprio governo do Partido Socialista nas negociações das parcerias público-privadas, a interferência no processo de nomeação do Procurador Europeu no organismo que vai precisamente investigar os eventuais fraudes nos pacotes de apoio, a nomeação de presidentes das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional que são ligados diretamente à distribuição dessas verbas da bazuca europeia e do quadro comunitário de apoio. E acrescento eu, e nunca me calarei com isto, porque é uma evidência, foi a nomeação de 4 diretores da Polícia Judiciária, 3
a partir do Ministério da Justiça e um do Ministério da Economia, o Ministério que está a ser investigado no âmbito dos negócios de hidrogénio e das vendas de barragens. Porquê é que as pessoas que podem fazer nomeações optam por fazer nomeações polémicas? Não é porque isso não é punido. No sentido de que o cidadão não se preocupa com isso, porque quando for votar, vota mesmo nos partidos que fazem isso. E isso é corrosivo para a democracia, porque isso, como é evidente, abre espaço para outro tipo de argumentação e outro tipo de partidos. Quer dizer, quando nós vemos a população revolta-se com a nomeação da pessoa A ou B. Hoje, amanhã acontece a mesma coisa, depois da manhã a mesma coisa. Os partidos vão fazendo isso. Hoje é o PS, amanhã é o PSD e o CDS. Ninguém é inocente nisto. Depois chegam às eleições. Isso não tem nenhuma consequência. A única forma dos partidos não fazerem nomeações polémicas era perceber que podiam votos. Mas como isso não acontece, isso parece que não tem importância nenhuma, tirando para nós que estamos aqui a falar. Quando chegar a eleição, ninguém se vai lembrar dessas nomeações todas que estamos a falar. Portanto, também há aqui um problema de exigência pública, de pouca percepção. Aqui não é... Nós temos também um discurso dúbio, há uma percepção sobre a corrupção, mas depois, muitas vezes, há uma boa convivência do cidadão com comportamentos dessa natureza. E utilizando apenas o bom senso. Quer dizer, sistematicamente, ao longo de décadas, nós vemos que numa entidade independente, que é suposto fiscalizar o governo e o Estado, e sistematicamente as únicas pessoas competentes que são encontradas são amigas dos ministros. Quer dizer, não há pessoas competentes tirando os amigos dos ministros ou os correligionários políticos dos governos. E como isto se repete ao longo dos anos, mudam os governos e as práticas continuam, e nós o que constatamos é que isto não tem punição no sítio que deve ter, que é na urna de voto, que era a única forma dos governantes e dos responsáveis políticos mudarem as práticas. Estou apenas a descrever a realidade, embora uma realidade penosa, porque eu preferia que o nosso país fosse muito mais atento e punisse estas práticas, como é evidente. Nós, quando nomeamos um responsável por uma entidade que deve fiscalizar a ação do governo e denunciá-la e até, se for preciso, puni-la, evidentemente que as pessoas que estão à frente destes lugares têm que ser totalmente independentes.